Agora quero que você imagine algo comigo. Você envia uma partícula contra uma parede. A parede tem 2 buracos. A partícula passa pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Ela faz isso enquanto continua sendo uma única partícula. Você observa para ver por qual buraco ela passou. E, de repente, ela não passa mais pelos 2. Ela passa por apenas um. Agora, aqui está a pergunta com a qual quero que você lute. A partícula sabia que você estava observando? A própria realidade mudou porque você olhou para ela? Porque se isso for verdade, e vou te dizer que é verdade, então descobrimos algo profundamente perturbador sobre a natureza da realidade. Algo que até Albert Einstein, possivelmente o maior físico que já existiu, se recusou a aceitar. Algo que ele chamou de ação fantasmagórica à distância. Algo que o fez discutir com Niels Bohr por 20 anos. E aqui está a coisa. Einstein perdeu essa discussão. Não porque Bohr fosse mais inteligente, nem por causa de filosofia. Ele perdeu porque fizemos experimentos. E os experimentos provaram algo tão estranho, tão inquietante, que os físicos ainda discutem o que isso significa. Ao final desta palestra, você vai entender o que a mecânica quântica realmente provou sobre a realidade. E eu te aviso, você pode não gostar, porque o que ela provou é isto: o universo não é do jeito que você pensa que é. O universo não tem propriedades definidas até você olhar para ele. E partículas separadas por distâncias enormes podem estar conectadas de formas que parecem violar tudo o que sabemos sobre causa e efeito. Deixe-me dizer uma coisa logo de início. Acho que posso afirmar com segurança que ninguém entende a mecânica quântica. Por isso, não leve esta palestra muito a sério, achando que você realmente precisa entender tudo em termos de algum modelo. Apenas relaxe e aproveite. Vou te contar como a natureza se comporta. Se você simplesmente admitir que talvez ela se comporte assim, vai achá-la uma coisa deliciosa e fascinante. Mas não fique repetindo para si mesmo: mas como pode ser assim? Porque você vai descer por um ralo até um beco sem saída do qual ninguém escapou ainda. Ninguém sabe como pode ser assim. Vamos começar com algo simples. Vamos começar com balas. Suponha que eu tenha uma metralhadora que dispara balas aleatoriamente. As balas se espalham em todas as direções, mas vão em direção a uma parede com 2 buracos. Atrás da parede há uma tela detectora que registra onde cada bala acerta. O que você espera ver? Você espera ver 2 montes de furos de bala, um monte atrás do primeiro buraco, outro atrás do segundo. Talvez eles se sobreponham um pouco no meio. O padrão parece basicamente os 2 buracos que deixaram as balas passar. É assim que balas se comportam. É o que qualquer partícula deveria fazer se você pensar nelas como bolinhas duras voando pelo espaço. Agora vamos fazer a mesma coisa com ondas de água. Tenho um tanque. Jogo uma pedra para criar ondulações. As ondulações se espalham em direção a uma parede com 2 slits. Atrás da parede coloco algo para medir a intensidade das ondas em cada ponto. O que eu vejo agora? Algo completamente diferente. Vejo um padrão de interferência. Pontos brilhantes, onde as ondas dos 2 slits se somam, porque os picos chegam ao mesmo tempo, e pontos escuros, onde elas se cancelam, porque um pico de um slit chega junto com um vale do outro. O padrão não são 2 montes. É uma série de faixas, máximo, mínimo, atravessando toda a tela. É assim que ondas se comportam. Então, aqui está a pergunta. O que acontece quando disparo elétrons contra uma tela com 2 slits? Elétrons são partículas? São pedacinhos de matéria? Tem massa? Tem carga? Quando você os detecta, eles aparecem em lugares específicos. Um elétron bate aqui, outro ali. Você nunca vê meio elétron. Eles são definitivamente partículas. Então, você esperaria que se comportassem como balas, 2 montes. Simples. Mas não é o que acontece. Quando você dispara elétrons contra uma tela com 2 slits e deixa que se acumulem no detector, você vê um padrão de interferência. Faixas, como ondas, os elétrons estão de alguma forma interferindo uns com os outros, como ondulações numa lagoa. Bem, talvez eles estejam colidindo uns com os outros, você pode dizer. Talvez estejam se acotovelando ao passar pelos slits. Então fazemos o seguinte: diminuímos a intensidade da fonte. Disparamos os elétrons um de cada vez. Um elétron. Esperamos, depois outro. Cada elétron está completamente sozinho. Não há nenhum outro elétron por perto para colidir. E o que acontece? Cada elétron acerta num ponto específico, clique, como uma partícula. Mas depois de milhares de elétrons, um por um, o padrão que se forma não são 2 montes. É o padrão de interferência. Faixas, espere aí. Se cada elétron está completamente sozinho, com o que ele está interferindo, a única resposta possível é que ele está interferindo consigo mesmo. Cada elétron, de alguma forma, passa pelos 2 slits ao mesmo tempo. Ele se espalha como uma onda, passa pelos 2 buracos, interfere consigo mesmo e então acerta num ponto específico. Isso já é bem estranho.
Mas aqui vem a parte realmente perturbadora. Suponha que eu queira saber por qual slit o elétron realmente passou. Coloco um pequeno detector em cada slit, uma luzinha que pisca quando o elétron passa. Agora posso dizer, este elétron passou pelo slit esquerdo, aquele passou pelo direito. O que acontece com o padrão? O padrão de interferência desaparece. Eu obtenho 2 montes, como balas. Vou repetir porque é importante. Quando eu não sei por qual slit o elétron passou, obtenho um padrão de interferência. Quando eu sei, obtenho 2 montes. O simples ato de saber, de medir, de observar por qual slit o elétron passou, muda o resultado. Você pode dizer, bem, o detector deve estar perturbando o elétron, a luz que uso para vê-lo deve estar empurrando ele. Mas aqui está a coisa. Podemos tornar essa perturbação tão pequena quanto quisermos. Podemos usar medições extremamente suaves e não importa. Qualquer medição que nos dê informação sobre qual slit o elétron passou destrói o padrão de interferência. Não é a perturbação física que importa, é a informação. Isso é o que eu às vezes chamei de o único mistério da mecânica quântica. Todo o resto flui disso. O elétron se comporta como onda quando você não está olhando e como partícula quando você está. O universo parece ser diferente dependendo se você está prestando atenção ou não. Quero ser cuidadoso aqui. Eu disse que isso é perturbador. Disse que parece que o elétron sabe que você está olhando, mas tenho que ser honesto, nós realmente não entendemos o que está acontecendo. Temos uma descrição matemática que nos diz exatamente o que esperar em cada experimento. A matemática funciona perfeitamente, mas ninguém sabe o que ela significa. Algumas pessoas dizem que o elétron realmente passa pelos 2 slits ao mesmo tempo. Ele está numa superposição, uma combinação de passar pelo slit esquerdo e pelo direito. Quando você mede, a superposição colapsa para uma resposta definida. Outras pessoas dizem que isso é bobagem. Dizem que o elétron tem uma posição definida o tempo todo. Nós simplesmente não sabemos. Elas querem adicionar informações extras, variáveis ocultas, que nos diriam por qual slit o elétron realmente passou. Isso nos leva a Albert Einstein. Einstein não gostava da mecânica quântica, não da matemática. A matemática é linda. O que ele não gostava era da interpretação. Não gostava da ideia de que partículas não têm posições definidas até você medi-las. Não gostava da aleatoriedade. Ele ficou famoso por dizer: Deus não joga dados com o universo. Mas havia algo que incomodava Einstein ainda mais que a aleatoriedade, algo ainda mais perturbador que o experimento da dupla fenda. Chama-se emaranhamento. E para explicar, preciso te contar sobre algo que Einstein pensou junto com 2 colegas, Boris Podolsky e Nathan Rosen. Em 1935, eles escreveram um artigo que hoje é conhecido como o artigo EPR. Descreveram uma situação tão estranha que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Aqui está o cenário. Suponha que você tenha uma partícula que decai em 2 outras partículas. Essas 2 partículas voam em direções opostas. Por leis de conservação, sabemos certas coisas sobre elas. Se uma está girando no sentido horário, a outra tem que girar no sentido anti-horário. Seus spins estão correlacionados. Na mecânica quântica, antes de medir o spin de uma partícula, ela não tem um spin definido. Está numa superposição de ambas as possibilidades. Mas quando você mede, obtém uma resposta definitiva. Aqui é onde fica estranho. Suponha que as 2 partículas voem muito longe uma da outra. Uma vai para o meu laboratório aqui. A outra vai para um laboratório do outro lado da galáxia. Eu meço minha partícula e descubro que está girando no sentido horário. Instantaneamente, eu sei que a outra partícula, do outro lado da galáxia, está girando no sentido anti-horário. A reclamação de Einstein foi esta: como a outra partícula sabe? Antes de eu medir minha partícula, nenhuma das 2 tinha um spin definido. Mas no momento em que medi a minha, a outra adquiriu um spin definido instantaneamente, não importa quão longe estivesse. A informação parece ter viajado mais rápido que a luz. Einstein disse que isso era absurdo. Nada pode viajar mais rápido que a luz. Essa é a base da relatividade. Portanto, deve haver algo errado com a mecânica quântica. Sua conclusão foi que a mecânica quântica deve ser incompleta. As partículas devem ter tido spins definidos o tempo todo. Nós simplesmente não sabíamos quais eram. Deve haver variáveis ocultas, alguma informação adicional que determina o resultado antes de medirmos. Em outras palavras, Einstein acreditava num mundo onde a realidade é definida e local. Definida significa que as partículas têm propriedades reais antes de você medi-las. Local significa que partículas distantes não podem afetar umas às outras instantaneamente. Isso parecia razoável. Parecia bom senso. Por 30 anos, a maioria dos físicos assumiu que, eventualmente, alguém descobriria quais eram as variáveis ocultas e a mecânica quântica seria revelada
como uma descrição incompleta de um mundo sensato, definido e local. E então veio John Bell. John Bell era um físico do CERN, um homem muito quieto e muito cuidadoso. Em 1964, ele fez uma pergunta simples. E se pudéssemos testar a suposição de Einstein? E se pudéssemos projetar um experimento que desse resultados diferentes, dependendo de existirem ou não variáveis ocultas? Ele descobriu como fazer isso. Os detalhes envolvem matemática, mas a ideia básica é a seguinte: se as duas partículas realmente têm spins definidos o tempo todo e nós simplesmente não sabemos, então existe um limite para o quanto suas medições podem estar correlacionadas. Bell derivou uma desigualdade, uma relação matemática que deve ser satisfeita se variáveis ocultas existirem. Depois ele mostrou que a mecânica quântica prevê violações dessa desigualdade. A quântica prevê que partículas emaranhadas são mais correlacionadas do que qualquer teoria de variáveis ocultas locais permite. Temos, portanto, um teste experimental direto. Se as correlações obedecerem à desigualdade de Bell, Einstein estava certo e existem variáveis ocultas. Se as correlações violarem a desigualdade de Bell, a mecânica quântica está certa e não existem variáveis ocultas. Os experimentos foram feitos, muitas vezes, por John Clauser no início dos anos 70, por Alain Aspect em 1982, com precisão cada vez maior por Anton Zeilinger e muitos outros, fechando várias brechas. Todas as brechas técnicas, se as medições eram realmente independentes, se as partículas poderiam ter se comunicado por algum meio desconhecido, etc., todos os experimentos, sem exceção, confirmaram a mecânica quântica. As desigualdades de Bell são violadas. Variáveis ocultas locais não existem. Einstein estava errado. Vou dizer isso com mais cuidado, porque este é o cerne da questão. O que Bell provou e o que os experimentos confirmaram é que pelo menos uma das seguintes afirmações deve ser falsa. Ou as partículas não têm propriedades definidas antes de você medi-las, ou partículas distantes podem afetar umas às outras instantaneamente, ou ambas. Você não pode ter um mundo onde as partículas têm propriedades definidas e onde eventos distantes não podem afetar uns aos outros instantaneamente. É isso que os experimentos mostram. Esse mundo, o mundo que Einstein queria, o mundo do bom senso, não existe. Agora, qual é a escolha? Não existem propriedades definidas ou existe ação instantânea à distância? É aí que os físicos discutem. Existem diferentes interpretações da mecânica quântica e cada uma abre mão de algo diferente. A interpretação de Copenhagen, defendida por Niels Bohr, diz que as partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. A função de onda descreve probabilidades, não a realidade. Quando você mede, a função de onda colapsa para um valor definido. Essa é a interpretação padrão dos livros didáticos, embora levante perguntas incômodas sobre o que conta como medição e por que a medição é algo especial. A interpretação dos muitos mundos diz que as partículas têm propriedades definidas, sim. Mas toda vez que você faz uma medição, o universo se divide em múltiplos ramos. Num ramo você obtém um resultado, no outro você obtém o outro. Não há colapso, apenas ramificação. Isso significa que existem incontáveis universos paralelos, algo que muita gente acha difícil de engolir. A mecânica bohmiana, ou teoria da onda piloto, diz que as partículas têm posições definidas o tempo todo, mas são guiadas por uma onda que viaja por todo o espaço. Essa onda é explicitamente não local. Então a mecânica de Bohm abre mão da localidade em vez da definitude. Cada interpretação tem seus defensores. Cada uma tem seus problemas. Todas concordam nas previsões. Todas concordam com o que os experimentos vão mostrar. Elas discordam apenas sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores. Mas aqui está o ponto que quero que você leve consigo. Não importa qual interpretação você escolha, você tem que abrir mão de algo. Você não pode ter um mundo que seja ao mesmo tempo local e realista. Aquele mundo, o mundo da intuição cotidiana, o mundo em que as coisas têm propriedades definidas e eventos distantes não podem afetar uns aos outros instantaneamente, esse mundo foi experimentalmente descartado. É isso que a física quântica provou sobre a realidade, e isso me perturba. Deixe-me aprofundar um pouco mais, porque quero que você realmente sinta o quão estranho isso é. Suponha que eu crie duas partículas emaranhadas. Mando uma para Alice num laboratório e outra para Bob num laboratório muito distante. Alice pode escolher medir o spin da partícula dela em qualquer eixo que quiser. Bob pode fazer o mesmo. A mecânica quântica faz uma previsão muito específica. Se Alice e Bob medirem no mesmo eixo, eles sempre obtêm resultados opostos. Se Alice obtém spin para cima, Bob obtém spin para baixo e vice-versa. Sempre. Mas antes de Alice medir, sua partícula não tem um spin definido.
A de Bob também não. As partículas estão num estado emaranhado, uma superposição de ambas as possibilidades. É só quando um deles mede que as duas partículas adquirem valores definidos. Imagine isso. Alice mede primeiro. No instante em que ela mede, sua partícula adquire um spin definido, mas no mesmo instante, não importa quão longe Bob esteja, a partícula dele também adquire um spin definido, o oposto do de Alice. Essa é uma correlação instantânea a distâncias arbitrárias. É isso que Einstein chamou de fantasmagórico. Você pode pensar que isso poderia ser usado para enviar sinais mais rápidos que a luz? Alice poderia decidir medir ou não medir, e isso afetaria o que Bob vê, certo? Errado. Isso é sutil, então preste atenção. Bob, olhando apenas para sua própria partícula, vê resultados completamente aleatórios. Metade das vezes spin para cima, metade das vezes spin para baixo, totalmente imprevisível. Ele não consegue saber, só pelos seus resultados, se Alice já mediu ou não. As correlações só aparecem quando Alice e Bob comparam seus resultados depois, e essa comparação tem que acontecer à velocidade da luz ou mais devagar através de comunicação normal. Portanto, você não consegue enviar mensagens mais rápidas que a luz. A correlação fantasmagórica é real, mas é inútil para a comunicação, o que é bom, porque comunicação mais rápida que a luz violaria a causalidade e você poderia mandar mensagens para o passado. O universo, de alguma forma, arranja as coisas para que partículas emaranhadas sempre deem resultados correlacionados, mesmo que nenhuma delas tenha um valor definido até ser medida, e mesmo que as medições estejam separadas por anos-luz. Como o universo faz isso? Não sabemos. Realmente não sabemos. Temos a matemática. A matemática nos diz exatamente o que vai acontecer, mas a matemática não nos diz como nem porquê. A resposta de Bohr para Einstein foi basicamente: a pergunta não faz sentido. Você não deve perguntar o que está acontecendo quando não está medindo. A medição é tudo o que existe. Einstein achava isso profundamente insatisfatório. Ele uma vez perguntou se a Lua continua existindo quando ninguém está olhando para ela. E tenho que dizer que simpatizo com a frustração dele. Mas a natureza não se importa com as nossas intuições. A natureza é o que ela é, e ela nos disse, através de experimentos muito cuidadosos, que o quadro do bom senso está errado. A conclusão é perturbadora, mas também maravilhosa. Vivemos num universo muito mais interessante, mais misterioso e mais bonito do que jamais imaginamos. Os poetas sempre disseram que a realidade era mais estranha do que podíamos imaginar. Acontece que eles estavam certos. Então vá para casa hoje à noite, olhe para as estrelas, pense nos elétrons do seu corpo. Pense em partículas emaranhadas em lados opostos do universo. Pense no fato de que você, feito de partículas quânticas, descobriu que é feito de partículas quânticas. E então pense em quanto mais ainda há para descobrir. Mal começamos? Se esta palestra te fez pensar, te deixou desconfortável ou te deu vontade de aprender mais, me conte, o que você acha mais perturbador sobre o que a mecânica quântica nos revela? O problema da medição? A não localidade? Ou algo completamente diferente? Estou realmente curioso para saber o que mais te intriga